Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o observador, o objeto observado e a observação em si. Tudo que, quando a gente olha, quando a gente percebe as coisas, existem esses três processos, que alguns vão chamar de observador, outros vão chamar de testemunha. O nome não importa muito, porque tudo é podemos colocar dessa forma, esta observação em um primeiro momento. Então, se você gosta desse assunto, de autoconhecimento, espiritualidade, inscreva-se no canal, ative aí as notificações, deixe um comentário, deixe a sua pergunta. O observador é aquele ser último, aquele que vem primeiro. O objeto observado é todas as coisas que você vê no seu dia a dia. Por exemplo, você vai para o seu trabalho, você está vendo, você está percebendo as coisas, as situações, os objetos. E o ato de perceber é o que muitas vezes a gente acaba não entendendo como é que funciona. Eu posso dar um exemplo de um fotógrafo, por exemplo. O fotógrafo, a lente da câmera e ali o objeto, ou a pessoa, ou a situação que vai ser tirada essa foto. Então, o observador, ele olha através da lente, que seria os nossos olhos, que seria aí, né, em outras palavras, o processo da observação e o objeto observado. Quando você observa algo, você não se identifica com isso. Quando você não se identifica com isso, você está sendo quem nesse exemplo que eu acabei de dar? Você está sendo o fotógrafo. Por mais que você olhe através da câmera, você não está se identificando com aquele objeto, com aquela situação, com aquilo que você está tirando foto. Então, quando esse observador, quando você começa a perceber esse observador, você não julga, você não critica, você não tem um objeto como posse, você não consegue mais ver sentido nas situações que estão ocorrendo naquele momento. Quando um fotógrafo vai bater ali uma foto, ou até mesmo filmar, pode ser também, por mais que ele esteja olhando através da lente, ele se torna um com aquela lente, mas ele não interage com aquela situação. Ele não julga nenhum momento. Ele apenas bate aquela foto, ele apenas filma aquele momento. Então, isso é muito interessante de estar se observando para entender essa questão do observador, objeto observado e a observação. É uma maneira simples de estar falando sobre isso, mas se você compreende essa explicação, você consegue ter vislumbres de algumas situações que antes, quando você olhava, você julgava, criticava, condenava. Mas quando você tem um ponto de vista, quando você consegue virar o jogo e olhar com a visão do observador, com a visão do fotógrafo por trás da lente da câmera, você começa a não julgar mais, você começa a não se identificar mais com as formas, com as situações, com tudo aquilo que antes nós entrávamos naquele meio e acabávamos reagindo àquela situação. Quando isso acontece, as coisas começam a ficar mais leves, porque agora você não carrega mais um peso que antes você carregava. Quando o fotógrafo, como eu falei anteriormente, quando o fotógrafo coloca ali a visão na lente, ele se torna um com aquele momento e com aquela foto também. Qual é a diferença? É que o observador, ele não se identifica com aquele momento. Logo, ele não julga aquele momento. Tudo isso é uma forma para que a gente compreenda essa questão, né, da pessoa que consegue
muitas vezes ter vislumbres desses momentos, ou até mesmo já estar preparado e pleno neste momento. Quando eu consigo fazer isso, todas as coisas que muitas vezes antes eu reagia, agora não tem mais uma reação. Toda identificação, toda identificação é quando nós acreditamos que aquela situação em si está visualizando, né, nós como pessoa. Quando você tem algo com uma identidade física, pessoa, você acaba entrando nesse conceito de dualidade. Essa dualidade, então, separa você do momento presente e do momento futuro. Lembrando que passado e futuro não existe. Passado e futuro é apenas projeções, sendo projeções para algo que já passou e projeções de algo que aparentemente virá, mas tudo são memórias. Quando essas memórias elas são acionadas, elas vêm até a sua mente e elas são projetadas na tela mental. Quando isso é projetado na sua tela mental, se você não estiver com um ponto de vista do observador, você vai estar com um ponto de vista do ego, que tem todas as sombras que se identificam com aquela situação. Como eu falei anteriormente, você vai reagir àquilo. Logo, você vai adquirir mais memórias para que no futuro, entre aspas, você venha a reagir novamente. E isso vira o quê? Um looping infinito. Vira um looping, porque a cada memória agregada, cada memória que você grava na sua mente, no seu HD, podemos dizer assim, mais coisas você vai ter para associar aquela memória que foi gravada naquele momento. Quando você tem uma visão, você dá um passo para trás e olha com a mente, olha com o observador, olha com o ponto de vista do observador, você consegue olhar através da tela, da câmera, olhar através da lente e não se identificar com aquilo que é externo. Logo, a gente consegue, então, ter aí muito mais fluidez na vida, muito mais leveza na vida e conseguimos, então, aí dar um passo muito grande na questão da espiritualidade. Por isso, então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta, é muito importante. Deixe aí o seu like, um forte abraço e até mais.